Então, aparentemente tem uma lei na cidade, uma lei municipal que diz que não pode ficar mais de 3 dias sem chuva, né? Enfim, esse é o Leituras do Mês. Não teve mês passado, né? No caso, mês passado. Provavelmente vai conseguir publicar hoje ainda isso aqui. Hoje é dia 30. Ah, não teve mês passado, ou esse mês, no caso, sobre o mês passado, sobre maio, porque eu gravei o vídeo, mas o enquadramento ficou um cocô, e daí eu resolvi fazer esse mês diferente. Ia fazer tipo, uma espécie de vlog do mês inteiro ali, comentando conforme eu ia lendo, abrindo o que chegou também, né? Porque nesses vídeos eu sempre falo o que eu li, o que chegou. Mas bugou, eu perdi tudo, então eu consegui salvar parte, que são as partes de eu abrindo os pacotes que chegaram, então essa parte ainda vai ser o eu do passado falando. Mas enfim, as leituras de maio tem tudo no blog falando delas, então né, não vou me estender aqui. Falar rapidamente sobre o que eu li esse mês, que foi praticamente nada. Diferente dos outros meses que eu li muito mais do que comprei, esse mês eu comprei muito mais do que li. Então, eu li o Temporada de Caça do Stephen Graham Jones. Gostei, com algumas ressalvas. É um livro bacana. Ele tem algumas cenas bem tenebrosas, assim, que vai. Sabe aquelas cenas. Assim, ela não são feitas. Claro que são feitas para chocar, mas não são aquelas coisas meio despropositadas, meio feitas só para chocar. Elas têm um contexto, elas fazem sentido na história, mas elas foram feitas para chocar. Uh, e né, longe de ser um problema, é sobre um indígena que trabalha no correio e ele participou de uma caçada 10 anos atrás com outros 3 amigos lá na reserva onde ele vivia e as coisas meio que saíram do controle. Né? Então, agora, 10 anos depois, tem uma espécie de entidade ali buscando vingança sobre o que eles. De, vingança pelo que eles fizeram 10 anos atrás. Então, bem bacana. Eu falo melhor dele lá no blog, já tem postagem. E também um dos livros que chegaram foi o, o Prisioneiro dos Daleks, do Trevor Baxendale, que é de Doctor Who, como o 10º Doutor. Gostei, divertidinho, bem legal, assim. Numa linha cronológica, ele ficaria ali no final da 4ª temporada, sabe? Da série moderna, ali, depois que ele já tá sozinho. Porque, né, ele viajou algumas vezes sozinho, a gente não acompanhou mas a gente na série, mas a gente sabe que houve intervalos em que ele viajou sozinho. Mas ele tem um momento aqui que ele fala que ele sente falta de alguém que compreenda ele, que entenda ele, como a Dona e a Marta. Então, né, a Marta foi acompanhante dele na 3ª temporada, a Dona por quase a 4ª inteira. Então, né, se passa ali no final da 4ª. E ele, à tarde, leva ele para um lugar específico lá e ele percebe que ele foi parar antes da Guerra do Tempo e os Daleks estão guerreando contra o Império Humano ali e dá toda a treta. É divertido, não falei dele no blog porque não achei necessário, mas é legal. Aquele outro que eu li do da Mortalha da Lamentação é nada comparado a esse daqui é bem melhor. É divertido, não é aquela coisa super, oh meu Deus, assim, mas em vários momentos dá até pra imaginar que você está assistindo um episódio da série. E de livro foi isso. Aí de quadrinhos tem um que eu comento ali no meio das caixas que eu tô abrindo, então vou deixar aquele lá pra lá. Li o volume 4 de Seven Ghost, que eu também tinha comentado e agora eu já não lembro direito o que aconteceu. Sim, aqui a gente vai ter o, o final do exame, né? Do Teito prestando o exame para se tornar bispo, o Teito e o Oak lá, que eu não lembro o nome dele agora. É só olhar aqui no começo que tem o nome deles, né? O Teito e o Hakurin. Hakurin. Então, eles estão lá
fazendo o exame, tem o ataque do exército lá no mosteiro, no 17º distrito, o sétimo distrito, é sétimo distrito, né? Ou 37º, acho que é sétimo, 37 é muita coisa, né? Acho que é o sétimo distrito. Enfim, todo mundo fica sabendo sobre o olho de Mikael, que tá com o Teito. É tentado encobrir, mas enfim. Foi aqui, inclusive, que acabou o anime, né? Então, é isso. Terminei também, eu já vinha lendo. Já tinha lido os primeiros capítulos há um bom tempo, né? E daí terminei esse mês o primeiro volume de 20th Century Boys, do Naoki Urasawa. Esse aqui é outro mangá de suspense e fim de mundo e ficção científica do autor, de Monster, de Pluto, né? Então eu considero esse uma mistura de Monster e Pluto, porque ele tem um suspense, tem uma trama de fim de mundo ali, um negócio meio apocalíptico, e tem robôs. Aqui nesse primeiro volume, aparece um robô em um quadro, né? Então a gente sabe que tem um robô gigante ali. Mas, enfim. É a história sobre um grupo de amigos que tinha um clubinho, né? Essa daqui é a cápsula do tempo que eles enterram e tem esse símbolo ali que um deles desenha. E anos depois, eles surge uma espécie de culto, né? Que usa esse símbolo ali. E esse culto que é meio que o responsável pelo fim do mundo. Então, é isso. Um problema é que, tipo, no primeiro capítulo aqui, que ele tem algumas partes coloridas, né? Tem pelo meio também algumas outras partes coloridas. Mas aqui no começo já tem um cara apresentando eles aqui, ó, na United Nations Headquarters. Que é um cara meio que agradecendo aos amigos por terem salvo o mundo. Então, né, são 12 volumes, se eu não me engano, desses gordinhos aqui. A gente sabe que eles vão, né, que eles vão salvar o mundo. É isso. Outro livro também que eu perdi a gravação quando chegou é outro livro que eu não sei se eu falei, mas o do Doctor Who foi a Priscila, lá do grupo da Michelle, que me mandou. Do MSL, a gente tem o grupinho lá e conversa bastante, você troca livro, é uma farra. Um outro livro foi a Elisângela. Foi a Elisângela, né? que me mandou. Se não foi a Elisângela, desculpa. Mas eu acho que foi a Elisângela. Que me mandou foi a biografia do Lincoln. Ele é bem curtinho, bem mais curtinho do que eu esperava que fosse. Mas, enfim, estou ansioso. Tem uma fonte gigante, inclusive. Estou ansioso para ler esse daqui também. É isso. Agora fiquem com as gravações do eu do passado abrindo pacotes. Então, chegaram algumas coisinhas. Eu fiz uma compra na Shopee. Acabou sendo em 4 lojas diferentes. Então, vem em 4 pacotes diferentes. Chegaram 2. Então, um chegou pelo correio, então eu abri lá porque ele já estava meio aberto e daí eu falei, não vou levar para casa. E é a loja que eu mais comprei. Comprei 5 livros. E eles mandaram só 4, né? Então, né? E era um dos mais caros ainda que não veio. Mas paciência. O que veio são livros de sebo, tá? Então eles não são assim super novinhos e maravilhosos. Inclusive, mas o mais judiado ainda é esse daqui, o Antes de Dormir, de S.J. Watson. Ele tá meio amassado aqui, as folhas estão meio sujas, um pouquinho oxidado, porque, né, é da Record. Se você é um leitor assíduo, assim, que gosta de comprar livros, você sabe que tá amassado aqui na frente também, inclusive. Sabe que os livros da Record estão para o mercado editorial igual o iogurte está para supermercados, né? A data de validade deles é bem menor do que a do resto. Isso daqui eu assisti o filme, tem aquele filme lá com a Mila Jovovich. Gostei bastante. Vamos pegar o livro para ler. Celular do correio. Aí peguei também À Noite Andamos em Círculos, do Daniel Alarcón, que é chileno, não, peruano. E como eu sei que esses livros aqui são meio desconhecidos, eu vou ler um pouco, eu vou ler a sinopse
né? Esse não tem sinopse, mas é... Ah, não, tem sim. Ai, caiu um cisco. A memória nos define. Como seria, então, se você a perdesse toda vez que dormisse? Tipo, como se fosse a primeira vez do Adam Sandler e da Audrey Hepburn. Não é Audrey Hepburn, nossa, nada a ver. Como é que é o nome da mulher? A Pantera lá? Esqueci o nome dela. Ah, seu nome, sua identidade, seu passado, até mesmo as pessoas que você ama. Tudo seria esquecido da noite para o dia. E a única pessoa em quem você confia talvez esteja contando apenas parte da história. Bem-vindo à vida de Christine. Vamos ver. Aí esse daqui. A vida de Nelson não está tomando o rumo que ele queria. Sua ex-namorada está morando com outro. Seu irmão mais velho emigrou para os Estados Unidos e não cumpriu a promessa de levá-lo junto. E ele próprio tem de viver ao lado da mãe viúva, tentando estabelecer uma carreira de ator e dramaturgo que não decola, num país latino-americano recém-saído da Guerra Civil. Tudo muda quando ele é escolhido para encenar uma peça lendária, O Presidente Idiota, por um grupo também lendário, o Diciembre, composto apenas por 2 representantes da antiga vanguarda teatral. Juntos eles embarcam numa viagem pelos recantos mais remotos do país, numa turnê ao sabor do momento, em que suas vidas serão drasticamente alteradas. Com um texto vibrante e precioso, Alarcon constrói uma narrativa sobre o destino, a identidade e as enormes consequências que podem brotar das mais sutis decisões. Como vocês podem imaginar, eu comprei esses aqui por ser da Alfaguara. Não sabia absolutamente nada sobre eles. Estou descobrindo a sinopse agora também. Tem também o Sonâmbulo Amador, do José Luiz Passos. Tem um gato chato, miando ali na porta. Só um pouquinho. Ele quer entrar, mas ontem eu deixei ele entrar. Ele ficou deitado no meu colo. E quando ele ouviu minha irmã chegando na casa do lado, me mordeu e saiu. Então não vai entrar mais também. Enfim, o Sonâmbulo Amador, do José Luiz Passos. Eu acho que esse é o mesmo autor. Desse outro livro que eu tenho aqui, que eu ainda não li, inclusive, mas é o nosso grão mais fino. Esse daqui. O Sonâmbulo Amador é um romance original, cativante e por vezes irônico, sobre os efeitos nem sempre memoráveis de um homem marcado pela perda. Apesar de suas crises e incertezas, ele tenta se corrigir e acertar como marido, como funcionário, como amigo e até mesmo como herói. Jurandir é um pequeno funcionário da indústria têxtil pernambucana. Ao perder o limite das suas convicções, esmagado por eventos trágicos, é internado numa clínica na cidade alta de Olinda. Com a ajuda de um enfermeiro e de uma interna, ele tenta aceitar o passado e conviver com a precariedade do presente. Em 4 cadernos, José Luiz Passos mescla formas distintas de narrar: a vivência diária de Jurandir, seus sonhos, suas lembranças de juventude e do casamento, seus próprios textos sobre figuras do passado, para compor gradualmente um retrato comovente que revela o personagem tanto no que ele diz quanto no que ele procura esconder. Foi interessante. Vou até ler a sinopse desse outro aqui que eu também não sei. Vicente e Ana, 2 amantes de longa data, se encontram ao longo de várias madrugadas e relembram pessoas e fatos do passado. A misteriosa morte do pai de Ana numa travessia de Zapelim, que mudou o rumo de suas vidas. As caçadas que Vicente e seu irmão Zelino empreendiam quando jovens. Uma viagem à usina de açúcar que ele e a amada fizeram ainda novos e que primeiro os uniu. Fechados num quarto, reconstituem uma trajetória de amor velado, incestuoso, pois foi o tio de Vicente quem se casou com Ana. Oita! Agora, enquanto ela vive num casamento malogrado e ele nas ruínas de uma família decadente, terão a chance de recuperar o tempo e a confiança em seu grão mais fino. Para o escritor angolano Pepetela, trata-se de um belo romance embrenhado em memória e cheiro de açúcar. E nas palavras do escritor Francisco Dantas, este é um livro imponente. Sua escrita evidencia o talento e o capricho de uma inteligência culta e rara. Esse daqui me pareceu bem mais interessante, diga-se de passagem. E o último desse pacote foi Garota Einstein, que é um livro mais gordinho. Mas não chega a ser um calhamaço. Tem o quê? 428 páginas. Ele tem um blurb do The Guardian aqui dizendo que é um suspense histórico de primeira grandeza. Alemanha, 1932. Uma mulher é encontrada desacordada e ferida em um bosque na periferia de Berlim.
Ela não tem documentos. Em seus bolsos, os policiais encontram apenas um folheto que anuncia uma conferência de Albert Einstein sobre física quântica. Quando sai do coma, ela não lembra de nada, nem mesmo de seu nome, mas Martin Kirsch, um jovem psiquiatra, identifica seu rosto. Ele a conheceu dias antes e desde então essa mulher misteriosa não saiu mais de sua mente. Martin assume seu caso e descobre uma história intrincada de amores e traição, que ameaça não só o seu futuro, mas a segurança do próprio Einstein. Em meio a uma atmosfera cada vez mais opressora, com Hitler prestes a subir ao poder, Martin sabe que não deve confiar em ninguém. Só ele poderá descobrir quem é realmente a garota Einstein. Interessante, interessante, interessante. Foi o que mais me empolgou até agora. Outro pacote ainda está fechado. Esse veio pela transportadora. Daí eu peguei lá agora antes de vir para casa. Porque o do correio eu trabalho lá. Então eu peguei a hora que saiu do caminhão, bem dizer. A hora que acharam ele lá no meio dos outros. Não sei qual que é esse ainda. Mas veio 3 livros. Ah, show, show, show. Esse daqui, não vou pegar ali porque tá longe, mas eu tenho o livro de David, do Will Self, que eu tentei ler ele, mas ele é meio biruta, assim, sabe? Então eu pensei, vou ler outra coisa do autor primeiro. E achei esses 3 livros aqui dele lá no Shopee, né? Esse daqui, eu quase comprei quando teve a feira do livro da Unesp, mas eu não tava podendo no dia, né? E esse daqui eu sei a sinopse, né? É a Guimba. Todos esses 3 são do mesmo autor, do Will Self. Esse daqui é: em A Guimba, Will Self usa toda a sua criatividade, que o consagrou como um dos escritores mais ousados de sua geração, para criar uma sátira das incertezas morais e políticas que tomaram conta do mundo após os atentados de 11 de setembro. Neste livro magistral, ele cria um país imaginado, uma mistura de Austrália e Iraque, que atrai turistas para suas belezas naturais, mas que, para além dos centros turísticos, esconde um ritual de violência e subjugação que ultrapassa qualquer tentativa de correção política. Alheio ao caos político e social está Tom Brodzinski, um pacato turista americano com esse sobrenome, em visita de férias com a família. Ao atirar a guimba de seu último cigarro pela varanda do hotel, ele provoca um acidente aparentemente banal, mas de desdobramentos impensáveis, que o farão mergulhar no verdadeiro mundo por trás dessa falsa ideia de paraíso. O Will Self, ele é de Londres, da Inglaterra. Tem vários livros dele que eu tenho interesse, sabe? Mas não li nenhum ainda. Aí tem esse daqui, ó, que é o que eu mais queria, que é o Self Essencial, 5 contos e uma novela de Will Self. Self é um autor de talento sobrenatural. Em praticamente qualquer página de sua ficção é possível encontrar imagens surpreendentes, comentários cruelmente cortantes e uma pontiaguda observação da sociedade. Desde seu primeiro livro de contos, Will Self é considerado um mestre na narrativa curta. Agora, pela primeira vez, uma seleção de suas histórias é publicada no Brasil. O Self Essencial procura mostrar essa faceta marcante, cômica muitas vezes desconcertante, de um dos escritores ingleses mais vibrantes de sua geração. Ex-traficantes descobrem uma jazida de crack no subsolo da sua casa. Jazida de crack? Enfim. Um especialista em arte-terapia cai na irrealidade de um pavilhão de loucos onde pode ficar eternamente aprisionado. Uma paciente terminal viaja da Inglaterra à Suíça atrás de uma morte assistida, mas é acometida por um estranho milagre. Humor negro, situações grotescas, cenas que invertem a banalidade do dia a dia. Tudo narrado com uma inventividade linguística que só o Will Self é capaz de conceber. Provavelmente vai ser o primeiro que eu vou ler desse autor. E o último é Como Vivem os Mortos. Eu adorei o título. Lily Bloom não foi uma mulher agradável em vida, e não haveria por que sê-lo na morte. Depois de perder a batalha contra o câncer, essa senhora, ainda muito sagaz, é levada por um taxista estrangeiro e por seu novo guia para o mundo dos mortos, o subúrbio. Em meio a um programa de 12 passos destinado a lhe ensinar como sobreviver nesse ambiente sobrenatural, refeições regurgitadas por convivas mortos em volta de uma mesa de restaurante e a espiadelas no cotidiano de suas 2 filhas, Lily se recorda da própria vida, e não há nada de nostálgico nessas lembranças.
Em Lily Bloom, o escritor britânico Will Self criou um dos personagens mais inventivos da ficção contemporânea. Com sarcasmo e inteligência, sua galeria de vivos e mortos, e sobretudo Lily, uma velha rabugenta, racista, politicamente incorreta e hilariante, que desfila suas lembranças sem poupar nada nem ninguém, expõe toda a futilidade do mundo moderno. Parece ser divertidíssimo esse daqui. Também é um livro um pouquinho maior, mas deve ter o quê? 300 e poucas? 365. E por último, tem a minha compra da Panini. Chegou finalmente. Deixa eu pegar um estilete ali. Tem várias coisas que eu queria comprar da Panini, já que não tenho mais banca aqui na cidade, né? Mas, por enquanto, peguei isso. Então, nossa, veio cheio de Cheetos. Vou pegando na ordem que tá aqui, né? É tudo Turma da Mônica. Então, Turma da Mônica Jovem 17, que é o começo de um novo arco, Tretas do Coração. Não é um arco que super me empolgou quando eu soube dele, mas, né? Fazer o quê? Vamos completar a coleção, né? O número 18, A Fila Anda. Eu tenho quase certeza que esse arco aqui, número 19, Amigos, principalmente por causa dessa capa, finalmente vamos ter a solução da treta ali entre o Cascão e a Magali, que eles finalmente acho que vão terminar com seus respectivos namorados e ficarem juntos. E o último, que é o volume 16, é o último do arco anterior, da Ascensão do Limiar, que é Alento. Adorei a capa, que é aquela treta lá que a bruxa Viviane quer tomar o lugar da morte para trazer a Ramona de volta. Né? Esse eu vou ler hoje, hein? E é isso. Rapidinho, porque chegou mais um pacote e o outro vai chegar amanhã. Então vai ter mais um take amanhã. Falar, aproveitar, né? De ontem eu já li o volume 16 do Turma da Mônica Jovem, que é Alento, que é o final desse arco da Ascensão do Limiar. Esse arco é o terceiro arco dessa fase e é o primeiro arco com 4 capítulos, né? Os outros 2 foram com 6. E eu acho que esse daqui foi prejudicado por ser menor. Ele é uma continuação direta de Uma Luz que se Apaga ali, né? Com as consequências daquele arco nesse daqui. E ele até passou a mensagem que ele queria ali no final, aqui no final. Ele deu uma explicada e, né, fez sentido, deu pra entender, mas não, sabe, foi confusão e gritaria o arco inteiro, sabe? Então eu acho que ele poderia ter tido mais 2 volumes e desenvolvido melhor, com mais calma, assim, sem tanta correria. Porque tem muita coisa acontecendo, tem várias frentes, então é 2 quadros nesse núcleo, 2 quadros naquele e acaba, sabe, ficando meio raso todos eles. O que o primeiro foi muito bem desenvolvido, o primeiro, no caso, A Luz que se Apaga. O primeiro arco é ruim. Aí as histórias curtas é a Imbatível, com a Keika, e Caos Café, com o Jeremias e o Titi. O Titi, nesse novo estilo de desenho, parece muito o Clark de Smallville. Me lembra muito. Talvez o fato de eu estar assistindo Smallville ajude, colabore com isso. Mas enfim, a Imbatível é uma história da Keika trabalhando numa loja ali de card games. Ela vai competir, ela tem um cara ali que vai jogar com ela e ela acaba trapaceando e depois ela fica se sentindo muito culpada, tem pesadelos e é atormentada. E o Caos Café, eles vão fazer um made café para arrecadar dinheiro para pro asilo do bairro. E daí o Titi tá ali, né? E a Aninha é quem tá organizando tudo. Então tem toda a atenção ali, porque o Titi, na cabeça dele, ele ainda tem chance com a Aninha, né? Mas a gente vê que o Titi tá mudando desde aquela história lá
uns volumes atrás com a Dorinha. Então aqui a Aninha também percebeu que ele está um pouco diferente, mas né, ela elimina qualquer possibilidade de retorno. Tá? Enfim, tá aqui. Vamos abrir. Esse é outra loja da Shopee também, né? Também são livros da Alfaguara. E essa daqui é uma loja que eu selecionei 10 livros, né? E eu entrava de vez em quando porque ficou tempo lá no carrinho, né? E tava sempre os 10 livros lá, não entrava em promoção, não mudava o preço, enfim. Pensei, nossa, maravilha, né? 10 livros da Alfaguara. No dia que eu resolvi comprar, 7 deles, 7 não, 6 deles ficaram indisponíveis. Aí eu decidi não comprar. Então, são só 3. E são eles: A Salvo de Nada, de Oliver Adam. Oliver Adam é uma das vozes mais vibrantes da nova literatura francesa. Em A Salvo de Nada, ele consegue fugir dos rótulos para criar uma obra emocionante e contemporânea sobre uma mulher em crise, cujo amor aos filhos é a única chance de escapar do desespero que a cerca. Através dos olhos de Mary, ou Marie, porque é francês, ficamos sabendo de seus dramas familiares e seus fantasmas. Vemos a cidade portuária e decadente em que ela vive, onde os kosovares, refugiados de diferentes países agrupados sob o mesmo nome, vagam esfomeados no frio e na chuva, acossados pelos policiais, enquanto tentam emigrar ilegalmente para a Inglaterra, e acompanhamos finalmente seu gradual envolvimento com esses homens perdidos, numa tentativa de resgatar sua própria vida. A Salvo de Nada é uma obra arrebatadora sobre o amor e a loucura. E o fato de ter chegado, mas esses, já vai complicar minha vida, porque eu reorganizei minha coleção da Alfaguara aqui nessas duas prateleiras, e a ideia era deixar, sabe, hemisfério norte para cima e hemisfério sul para baixo. E tipo, começar lá nos Estados Unidos, vir Inglaterra, Irlanda, Europa, Rússia, enfim, e vindo para cá. Mesma coisa de baixo, começar lá na América Latina, vir para África, né, Austrália. Só que não coube, né? Então acabou vindo para baixo Portugal, Oriente Médio e Rússia. Então, né, acho que eu vou mudar e vou deixar ordenar por nome do autor. O outro é Floresta Noturna, de Charles Frazier. Fraser, porque ele é estadunidense. Lucy é uma jovem que, desiludida com a vida, passa seus dias isoladas num pequeno hotel abandonado, à beira de um lago. Entre a mata virgem e exuberante dos Apalaches, sua rotina muda radicalmente ao receber 2 crianças pequenas, caladas, cujo fascínio pelo fogo faz com que sejam uma ameaça à paz local. Mas há um motivo especial para que estejam ali. Dolores e Frank são filhos de sua irmã, Lily, brutalmente assassinada pelo segundo marido. Eita. Preso, mas inocentado em um julgamento tendencioso, ele se vê livre para ir atrás das crianças e de uma vultuosa soma em dinheiro que acredita estar com elas. Em meio à tensão crescente, Lucy se envolve com um homem que veio da cidade grande, em busca de um objetivo na vida. Em face do perigo, não só eles, como também as crianças terão uma chance de encontrar a redenção. Esse bastante interessante. E o último é A Dama do Lago, de Raymond Chandler. Raymond Chandler, se eu não me engano, é o cara que escreveu os livros de 007, né? Ele é de Chicago. Não tem foto dele aqui, inclusive. O detetive Philip Marlowe, enfim, é contratado por um executivo do ramo dos perfumes para investigar o desaparecimento de sua impulsiva mulher, Crystal Kingsley. As pistas o levam a Bay City. Em seguida, a cidade de veraneio de Puma Point. E logo o colocam no rastro de uma outra misteriosa mulher, Muriel Chess, também desaparecida, cuja fuga de casa pode estar ligada não só ao sumiço de Crystal, mas também a um caso muito mais intrincado, envolvendo médicos inescrupulosos e policiais corruptos. Escrito durante a Segunda Guerra Mundial, A Dama do Lago é um livro marcante de Raymond Chandler, com sua ironia e seus personagens não apenas memoráveis, mas de uma complexidade pouco vista na literatura policial.
Então, acabei de chegar na rua, pra variar, tá desabando o mundo nessa cidade. Tomei um banho de chuva, vou tomar outro assim que eu terminar aqui. Mas vem fazer um update rapidinho. E chegou mais uma caixinha. Eu acho que é a última que vai chegar esse mês. Tem mais uma pra chegar, mas provavelmente vai chegar só em julho. E tem o outro livro daquele primeiro pacote lá, que eu falei que faltou um, que o cara disse que me mandou. Então tem mais esses pra chegar. Esse daqui também, pra variar, são livros da Alfaguara. E foram só 2 nessa loja. E um parece estar novinho, que bom. O outro parece estar em bom estado, mas não novinho. Então, aqui é Crime na Calle Relator, Sevilha Andando, de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto é brasileiro, né? É de Recife. Veio com marca-página. Eu nem mostrei a capa, eu acho, né? Mas aqui. Neste volume, João Cabral de Melo Neto adota temas distintos em sua obra, sem, no entanto, abandonar o rigor e a forma que o consagraram como um dos maiores escritores brasileiros do século XX. Agora, mais do que nunca, o poeta se volta a Sevilha para falar de suas ruas, seus pátios e seus personagens. Ao adotar um tom mais lírico, raro em sua obra, ele não só versa sobre o andar da mulher andaluza, mas sobre toda a cidade como figura feminina. Traça paralelos entre o Capibaribe, consagrado em sua poesia, e o Guadalquivir, rios de uma só maçonaria, Sevilha em casa. Conta pequenas histórias baseadas em fatos reais e se dedica a escrever figuras memoráveis da cidade. Mas sempre a forjar seus versos, domar o ferro à força, não até uma flor já sabida, mas ao que pode ser, até ser flor, se flor parece a quem o diga. Enfim, e é poema. Né? Falou, né? Enfim, nunca li João Cabral, né? Vamos ver. E o outro é A Trégua, do Mário Benedetti. Deixa eu ver se esse também veio com marcador. Não. Um grande amor pode ser uma trégua na vida. Do Mário Benedetti eu li A Borra do Café. Gostei pra caramba, né? E eu vi que o professor Rodrigo Gurgel disse que leu esse e gostou bastante. Não, disse que não é nada sensacional, espetacular, mas disse que ele gostou bastante. Publicado em 1960, A Trégua é o mais famoso romance de Mário Benedetti e uma das obras mais importantes da literatura latino-americana contemporânea. Eu jurava que Primavera no Espelho Partido era o mais famoso do autor. Eu tô balançando as pernas aqui, vai balançar tudo aqui, né? Mas, enfim. Escrito em formato de diário, com um texto incisivo, muitas vezes irônico, o livro conta a história de Martim Santomé, um homem maduro de muita bondade, meio apagado, mas inteligente. Prestes a completar 50 anos, viúva há mais de 20, Santomé mora com os 3 filhos. Não se relaciona bem com nenhum deles. Tem poucos amigos e mantém uma rotina cinzenta, sem sobressaltos. No diário conta os dias que faltam para a aposentadoria, mas não tem ideia do que fará assim que se livrar do trabalho maçante. Seu destino, no entanto, mudará quando conhecer Laura Avellaneda, uma jovem discreta e tímida contratada para ser sua subalterna. Com ela, Martim Santomé voltará a conhecer o amor, numa luminosa trégua para uma vida até então taciturna e opaca. Confesso que não despertou meu interesse assim. Eu vou ler e estou interessado porque o outro livro do autor eu gostei bastante. Mas essa sinopse não... Né? Se eu nunca tivesse lido nada dele, a sinopse não seria alguma coisa que super me chamaria a atenção. E eu vim gravar porque chegou um pacote. Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que esse daqui seja o livro que faltou naquele primeiro pacote que eu falei. Porque eu
falei com o cara da loja lá da Shopee e ele perguntou o endereço pra mandar. É, é esse mesmo. Daí ele veio como... Veio meu nickname, digamos assim, da Shopee, sabe? Não veio o meu nome, eles acharam estranho. E o cara veio com um adesivo da estante virtual, né? Enfim. Aí achei estranho, mas imaginei que fosse. Ainda que, né, ele mandou pelo correio, eu peguei lá mesmo, né? Tá em ótimo estado, inclusive. Acho que melhor até do que os outros que ele mandou. Como eu tinha dito, é o Vila Real, do João Baldo Ribeiro. Queremos ter a coragem de ter ódio. Esta sentença de Argemiro, o protagonista de Vila Real, é uma boa amostra da tensão e da violência que perpassam por este romance. Originalmente publicado em 1979, ambientada nas imediações de uma pequena cidade fictícia no Nordeste brasileiro. A narrativa descreve a luta de camponeses contra a caravana misteriosa, nome alegórico de uma empresa mineradora que lhes usurpara as terras. Entre fugir e morrer, os sem terra decidem resistir, mesmo que a vitória lhes pareça impossível. O ponto alto desse romance está sobretudo nas reflexões de seus personagens, construídas com a rara maestria, num impressionante trabalho de linguagem. Vila Real é ao mesmo tempo uma denúncia da perpétua injustiça social no campo e um olhar agudo sobre a miséria humana e a esperança de superá-la. Interessante, interessante. O que me deixa preocupado, quer ver, aqui no impressionante trabalho de linguagem, porque o autor ele é complicado na hora de escrever, sabe? Não é a coisa mais simples assim de você ler. Aqui parece que tá de boa. São blocões, né? Blocões. Não tem uma travessão. Aqui tem umas travessões. Mas, né? São blocões de texto intermináveis. E nem é por isso que eu digo que é difícil, é porque ele tem uma linguagem toda. Não é nem rebuscada, é uma linguagem meio regionalista, meio rebuscada, meio intelectual, meio. Sabe? Então, por isso que é a minha dificuldade que eu tive com Viva o Povo Brasileiro, tanto que eu nem terminei ele ainda. E em um dos contos do Vence Cavalo e Outro Povo, ele também tem a linguagem assim. Em Setembro Não Tem Sentido não é tanto, é bem mais tranquilo de ler. Mas em Viva o Povo Brasileiro é complicado. E aqui, pelo que eu li aqui, pelo que eu vi aqui no comecinho, parece que não. Parece que não. Mas nesse no impressionante trabalho de linguagem me deixa apreensivo. Tá acabando, prometo. Esse é um dos últimos que tem pra chegar esse mês. Então, acho que tem só mais um pacote. E aí eu, né? Hoje eu tô moído. Nem vou falar sobre a leitura. Eu queria terminar o Condenado do Graham Greene antes de acabar o mês, mas acho que não vai rolar. Mas estou gostando bastante, só, né? Não tá rolando tempo. Hoje eu tô moído, não vou trabalhar na pizzaria e a qualidade tá manhaca, porque já tá escurecendo lá fora e daí só as luzes artificiais fica essa coisa aí. Hoje já é dia 29, não cheguei nem na página 200 do Condenado, mas estou gostando bastante. E eu vim, né, para abrir o que chegou hoje. Poderia ter gravado de meio-dia, mas hoje não consegui nem fazer o horário de almoço, então, né, por isso que estou gravando aqui. Chegou hoje, é o último pacote das minhas compras da Shopee, da Alfaguara. Da Alfaguara na Shopee, no caso. Plástico bolha, ótimo. Vou gravar isso aqui para eu ir tomar um banho. São 3 livros também, né? Um decepcionantemente fino. Mas vamos lá. Primeiro aqui, dá uma olhada. Tia Júlia e o Escrevinhador, de Mário Vargas Llosa. Engraçado e extravagante, um extraordinário romance cômico, inacreditavelmente rico com seus personagens, lugares e eventos. Los Angeles Times. Tia Júlia e o Escrevinhador é um dos livros mais originais de Vargas Llosa, mesclando humor e romance com um forte fundo autobiográfico. O escritor narra a história de Varguitas,
um jovem peruano com ambições literárias que aos 18 anos se apaixona por uma tia com quase o dobro da sua idade. Em paralelo a esse amor proibido, numa nostálgica Lima dos anos 50, Varguitas conhece Pedro Camacho, excêntrico autor de radionovelas cujos enredos mirabolantes fascinam os ouvintes. As novelas vão muito bem, até o dia em que Pedro Camacho, sobrecarregado pelos excessos de trabalho, começa a confundir enredos e personagens, e ao mesmo tempo o romance entre Varguitas e tia Júlia é descoberto pela família. Intercalando as aventuras do jovem peruano com os folhetins de Pedro Camacho, Vargas Llosa cria uma obra divertida e sutil, em que a realidade se mistura à ficção. Legal. Esse que é o Decepcionantemente Fino. Talvez vocês escutem uma criança brincando e minha sobrinha ali fora. É de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimentas, Terra Papagaio. Narração para preguiçosos leitores da luxuriosa, irada, soberba, invejável, cobiçada e gulosa história do primeiro rei do Brasil. Preguiçosa, luxúria, ira, soberba, inveja, cobiça e gula. São os 7 pecados capitais, né? Cosme Fernandes, o bacharel da Cananéia, tem muito o que contar sobre suas experiências em terras brasileiras. Um dos degredados que aqui chegaram nos primeiros anos do descobrimento, Fernandes aprendeu que nesta terra é preciso dar presente sem parcimônia, fazer alarde de qualquer dificuldade, que não há quem não troque honradez por honraria. Nessa edição revista, os autores recontam episódios da nossa história e inventam outros tantos, construindo uma narrativa deliciosamente irreverente e crítica. Estão em ótimas condições esses livros, inclusive. Isso aqui tá uma batidinha aqui em cima, mas, né, parecem novos. Esse daqui tem um pouquinho de sujeira em cima, que nem vai dar pra ver com essa qualidade medonha desse vídeo, mas enfim. Esse é o A Criança Roubada, de Kate Donoghue. Isso. Esse autor, ele é conhecido, né? Mais conhecido pelo aquele outro livro dele, que é O Menino que Desenhava Monstros, que saiu pela Darkside. Eu não li aquele livro, eu até tive ele, até comprei ele uma vez, mas dei embora sem nem ler. Aqui, ó. Kate Donoghue é de Maryland, perto de Washington. Não vai dar pra ver muita coisa. Nem falei os outros, né? Esse daqui, obviamente, são brasileiros, e o Mário Vargas Llosa é peruano. Mas, né? Não, nem precisava ter falado. A Criança Roubada é uma emocionante fábula sobre os desafios da vida. Henry Day tem 7 anos quando foge de casa e se esconde na floresta. Só que ele não sabe que é seguido de perto por pequenos seres que vivem por ali, e de tempos em tempos roubam a identidade de uma criança humana. O pequeno Henry é sequestrado e trocado por uma dessas criaturas, que toma sua forma e é levado aos braços de seus pais, que não suspeitam de nada. Na mata, Henry é rebatizado de N-Day e se torna ele mesmo um desses seres, fadado a viver com seus companheiros da floresta, até que chegue a sua vez de roubar uma criança. E a criatura que assumiu seu lugar, assombrada pelas memórias de suas vidas anteriores, não terá paz enquanto não descobrir quem era, mais de um século atrás. Ao mesclar essas duas narrativas, Kate Donoghue cria um conto de fadas moderno, uma belíssima história sobre perda, identidade e as dificuldades do amadurecimento. Achei super legal. E foi isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque eu provavelmente não vou concluir o Condenado. Muito provavelmente, ainda mais que amanhã eu vou ter que trabalhar de noite também. Então, sem chance. E não vai chegar mais nada. Eu não vou concluir mais nada. E é isso. Vou começar a editar. Já poderia ter ido editando, né? Mas não o fiz. Então, vou começar a editar. Se tudo der muito certo, sábado, dia 1º, isso daqui vai ao ar. É isso ali embaixo, como sempre. Link do blog, o blog da Kelly. O link da Amazon, comprem pelo meu link da Amazon. Link da minha lista de desejos. O Scooby e o Instagram.